Bom dia, caro ouvinte. A Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a celebração da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais conhecida por Corpo de Deus. Preside esta celebração o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e os cânticos são da responsabilidade do Coro Diocesano de Lisboa, sob a direção do Padre Pedro Lourenço e acompanhados pelo organista António Duarte. Durante a procissão de entrada, cantemos o cântico O Senhor Alimentou-nos, da autoria de Carlos Silva.
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Senhor Nuncio Apostólico, senhores bispos, caríssimos cônegos, padres, diáconos, Senhor Dom Duarte, Sra. Dona Isabel, excelentíssimas autoridades militares e civis, caríssimas irmandades, todos vós, meus irmãos e irmãs, e com os que nos acompanham através da Rádio Renascença. Celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, e quando celebramos estas solenidades, de algum modo celebramos nós com elas, com o que somos e com o que havemos de ser, na graça do Senhor Jesus. E hoje, com o corpo e o sangue do Senhor, havemos de perceber melhor o que somos também com o corpo de Cristo para o mundo, na sua dimensão eclesial e no serviço e sinal que havemos de ser sempre e cada vez mais. Preparemos então o nosso coração para celebrarmos dignamente tão grandes mistérios. Manifestais a misericórdia de Deus Pai. Senhor, tende piedade de nós. Cordeiro imolado na cruz para dar a vida ao mundo. Cristo, tende piedade de nós. Nos destes a vossa carne e o vosso sangue como verdadeiro alimento. Senhor, tende piedade de nós. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Nós vos
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Inicia-se agora a liturgia da palavra, onde escutemos uma leitura do livro do Gênesis, que refere a oferta do pão e do vinho a Abraão por parte de Melquisedeque, rei sacerdote de Jerusalém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. E Abraão deu-lhe a dízima de tudo. Palavra do Senhor. Respondemos agora ao que escutemos na primeira leitura com o refrão do Salmo: O Senhor é sacerdote para sempre. Um louvor a Cristo sacerdote. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor é sacerdote para sempre. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder, e tu dominarás no meio dos teus inimigos. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
A segunda leitura é retirada da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Nela encontramos o testemunho mais antigo sobre a origem, o conteúdo e o sentido da celebração da ceia do Senhor por parte dos cristãos, chamada Eucaristia. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. Escutemos agora, caro ouvinte, a sequência do corpo e sangue de Cristo. Família, Senhor.
O Evangelho que hoje escutamos, nesta festa que celebramos, tem um evidente sabor eucarístico. A multidão que se organiza como assembleia litúrgica vê Jesus abençoar e a partir o pão, que em seguida é distribuído pelos discípulos à multidão. Este é o pão que desce do céu para saciar as nossas fomes. Aclamemos o Senhor com alegria e com muita gratidão pelo seu grande amor para conosco. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar. Então os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: manda embora a multidão para ir procurar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos num local deserto. Disse-lhe Jesus: dá-lhes vós de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram, de facto, uns 5.000 homens. Disse Jesus aos discípulos: mandai-os sentar por grupos de 50. Assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu-os aos discípulos para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após ter proclamado o Evangelho, o diácono dirige-se para junto do Senhor Patriarca, dando-lhe o Evangeliário a beijar.
De seguida, o patriarca abençoa toda a Assembleia, fazendo o sinal da cruz com o Evangelhário. A Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a celebração da solenidade do corpo e sangue de Cristo. Presida esta celebração o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Irmãos caríssimos, permiti que retome praticamente toda a segunda leitura. É a primeira narrativa escrita que nós temos da Ceia do Senhor, cerca de 30 anos depois de ter acontecido, quase que a devemos saber de cor. Dizia São Paulo: eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Assim encontramos, neste trecho paulino, a primeira narrativa da Ceia do Senhor. E, parecendo sucinta, diz-nos tudo o que fazemos como cristãos nos 20 séculos que levamos no mundo e para o mundo. Diz-nos que somos uma memória em torno de um sacramento e responsabilizados na missão. Que somos uma memória. Porque exatamente isso somos, a memória de quanto Jesus disse e fez, e de como se disse no que fez. A ceia foi a última, porque já nada mais há a assinalar quando num gesto se resume a vida inteira, com o seu significado para Deus e para todos. Aquele pão feito corpo indicava quem o dizia assim, pois tudo nele fora oferta, não guardando para si nada do que se recebera do seu Pai. Do nascimento virginal em Maria, pois que era oferta exclusiva de Deus, à vida em Nazaré da Galileia, com a simplicidade das obras e dos dias em que totalmente vivia e convivia, aos anos seguintes, de terra em terra, para abrir a todos o reino que trazia, tudo em Jesus é corpo entregue, e assim foi até à cruz. Tudo como um pão que se oferece a si mesmo e se reparte. Tudo como sangue derramado na aliança definitiva, em que a vida se corresponde com a vida para a vida do mundo. E porque a oferta foi inteira, preenche-nos inteiramente a memória, e assim mesmo deve ser, pois dela somos herdeiros e atores. A memória de um corpo entregue, nisto mesmo, percebendo à luz de Cristo que dizer corpo não é referir uma coisa que se tenha e de que se possa dispor a bel prazer próprio ou alheio, mas exatamente o que somos e havemos de ser como pessoas, isto é, sujeitos em relação. Como as palavras de Jesus eram Jesus palavra, os silêncios de Jesus eram Jesus silêncio, os gestos de Jesus eram Jesus gesto, a vida de Jesus era Jesus vida. E em tudo isto, corpo, isto é, pessoa divina e humana, em relação inteira que diviniza a humanidade que o acolhe. Falava para animar, calava para escutar, agia para salvar, vivia para dar vida. E assim mesmo morreu, num corpo despassado de que mais saía sangue, ou seja, vida e vida nova,
do que entravam os pregos ou a lança, que lhe perfuraram pés, mãos e peito, como também os espinhos da coroa que lhe deram. O corpo despassado de Jesus é como um pão de grãos triturados, que afinal nos alimenta e sacia. A esta luz fortíssima, amados irmãos, vislumbremos hoje o que realmente somos a partir do corpo entregue do Senhor Jesus. Vislumbremos que, enquanto corpo que somos, enquanto falamos e calamos, fazemos ou deixamos de fazer isto ou aquilo, é sempre e só a nós que mencionamos uns dos outros, uns com os outros, uns para os outros. Vejamos muito consequentemente o que significa também a corporeidade de cada um, desde a vida embrionária à vida saudável, enfraquecida ou moribunda até, que em qualquer dos casos é sempre manifestação da pessoa que se forma, se mantém ou visivelmente desaparece. Porque para os crentes, e ainda para os não crentes, a vida não acaba, apenas se transforma. Na vida e na Páscoa do Senhor, aprendemos o que seja a vida. É comunhão, corporalmente atuada em palavras, silêncios e gestos, que quanto mais se reparte, mais acresce na fermentação absoluta do Espírito de Cristo. Esse mesmo Espírito que compartilha com o Pai e nos faz viver em vida repartida. Comungamo-lo, pois, ao corpo de Cristo, para sermos comunhão e fazermos comunhão. Por isso mesmo, na Epístola Paulina, de que se retira a notícia da ceia do Senhor, logo se referem as exigências para legitimamente o fazermos. Se comungamos o Senhor que se oferece como alimento, temos de alimentar também os outros, com tudo o que lhes devemos de respeito, disponibilidade e serviço. Porque a morte do Senhor, como a ceia assinalou, foi morte para si e vida para os outros, sintetizando ali o que fora a sua vida inteira e inteiramente o fora. Um corpo num gesto, um sinal absoluto de doação e partilha. 2000 anos de cristianismo, contudo, o que recordam e retomam, como esta mesma solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, e logo na procissão que faremos, guardam apenas como memória autêntica a vida do Senhor, oferecida na ceia em que a cruz se assinalou. Pensemos nisto em nós quando fazemos o sinal da cruz. Pensemos nisto para os outros quando com ele nos cruzarmos, como vidas repartidas e assim mesmo, só assim, ressuscitados no mundo de Deus, no mundo do amor de Cristo para todos. Porque esta memória é memória viva e assim mesmo sacramento. São Paulo diz-nos que comemos deste pão, não lembramos um gesto do passado, revivemo-lo realmente agora, alimentando-nos hoje como então. Numa ceia que não termina, como nunca acaba, a entrega do Senhor na cruz para a vida do mundo. Cabe sempre repetir as palavras de Madre Teresa de Calcutá a um sacerdote que se preparava para celebrar. Celebra esta missa como se fosse a primeira. Celebra-a como se fosse a última. Celebra-a como se fosse a única. Como realmente é. Pois uma entrega absoluta, como foi a do Senhor, é maior do que todo o tempo e preenche inteiramente todo o espaço. Como o nosso, aqui e agora, nesta sé patriarcal ou no mais humilde templo em que aconteça. Responsabilidade também. Tratando-se do corpo do Senhor em nós, transforma-nos com ele num corpo de resposta. Sairemos logo à tarde em procissão, também assim nos oferecendo à cidade com o corpo eucarístico do Senhor Jesus. Mas já agora, como aqui estamos, uns com os outros, estejamos também uns para os outros, na atenção, na delicadeza, na oração comum. E de seguida, em casa ou na rua, no trabalho e no lazer, na escola ou no hospital, seja onde for e quando for, sejamos igualmente corpo entregue e sangue derramado, isto é, gesto solidário e vida compartilhada. Só assim, irmãos caríssimos, só assim, esta solenidade ficará inteiramente legitimada, como só assim
seremos a memória viva do Senhor Jesus para a salvação do mundo. Professemos agora a nossa fé, a fé da Igreja. Irmãs e irmãos, oremos a Cristo Senhor, pão vivo descido do céu, hóspede invisível do nosso banquete, e cantemos, iluminados pela fé. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, sacerdote único do Altíssimo, ensine a Igreja a celebrar a ceia pascal, oremos, irmãos. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, pão vivo que desceu do céu, seja o alimento dos seus discípulos, oremos, irmãos. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, médico celeste e remédio imortal, cure os doentes e dê a esperança aos pecadores, oremos, irmãos. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, verdadeiro Rei da paz e da justiça, extinga as guerras e ensina ao mundo o seu amor, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia,
para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, que prometeu ficar conosco para sempre, nos leve um dia a participar na sua glória, oremos, irmãos. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, que deu a sua vida pela multidão dos homens, nos congregue em caminhada sinodal com toda a Diocese, oremos, irmãos. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, fonte de inspiração, vontade, graça e bondade, nos ensina a ser misericordiosos como o Pai, oremos, irmãos. Senhor Jesus Cristo, ensinai os pregadores do Evangelho a anunciar a palavra da verdade e os cristãos que têm pão com abundância a reparti-lo com os que o não têm. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Inicia-se agora a liturgia eucarística. Deixa-se o ambão e a cadeira do celebrante e passa-se para o altar, onde são preparados os dons do pão e do vinho, frutos do trabalho do homem, e que se vão tornar no corpo e no sangue de Jesus. Hoje, de modo especial, por celebrarmos a solenidade do corpo e sangue de Cristo, direcionemos todo o nosso olhar para este grande mistério que no altar se realiza. Escutemos o cântico Quem come a minha carne, da autoria de Manuel Simões. A solenidade do corpo e sangue de Cristo é vulgarmente conhecida por Corpo de Deus. Celebra-se normalmente 60 dias depois da Páscoa, na quinta-feira depois do domingo de Pentecostes. Celebra-se normalmente numa quinta-feira para fazer referência à Quinta-feira Santa, dia da instituição da Eucaristia, dia da entrega de Cristo à humanidade num gesto de amor infinito.
Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, que estas ofrendas misticamente simbolizam, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar a sua paixão salvadora, entregou-se a si mesmo, como Cordeiro imaculado e sacrifício perfeito. Neste sagrado mistério alimentais e santificais os fiéis, para que os homens do mundo inteiro sejam iluminados pela mesma fé e unidos pela mesma caridade. Assim nos reunimos à mesa deste admirável sacramento, para que a abundância da vossa graça nos faça participantes da vida celeste. Por isso todas as criaturas no céu e na terra vos adoram cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura.
Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, e este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, comigo, o vosso indigno servo, e os demais bispos, seus auxiliares, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz de Cristo esteja sempre consigo, caro ouvinte. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste momento em que a Assembleia se aproxima da comunhão, recordemos o que disse o Papa Francisco na homilia da solenidade do Corpo de Deus em 2015. A Eucaristia impede que nos desagreguemos, porque é vínculo de comunhão, cumprimento da aliança e sinal vivo do amor de Cristo, que se humilhou e se aniquilou para que nós permanecemos unidos. Na sociedade em que vivemos,
onde reina a cultura da indiferença e de desunião, somos assim chamados a centrar-nos neste mistério de amor infinito, a entrega de Cristo à humanidade. É a entrega de Cristo que celebramos como memorial na Eucaristia, que impede que nos desagreguemos, porque é vínculo de comunhão, cumprimento da aliança e sinal vivo do amor de Cristo, que se humilhou e se aniquilou para que nós permanecemos unidos. Participando na Eucaristia e alimentando-nos dela, somos inseridos numa comunhão, num caminho que não admite divisões. Cristo presente no meio de nós, no sinal do pão e do vinho, exige que a força do amor ultrapasse todas as dilacerações e, ao mesmo tempo, que se torne comunhão inclusiva com o mais pobre. Torna-se alimento para quem é frágil e permite a atenção fraterna a quantos têm dificuldade de carregar o peso da vida cotidiana e correm o perigo de perder a própria fé. Celebrar esta festa do corpo de Deus deve ajudar-nos a fazer memória do amor infinito
que Jesus tem por nós, manifestado na sua entrega à humanidade. Este amor que nos quer santificar, purificar e unir-nos a Deus e aos outros, deve ser testemunhado com a nossa própria vida. Por isso, hoje, nesta festividade do corpo de Deus, temos a alegria não só de celebrar este mistério, mas também de o louvar e cantar pelas ruas de Lisboa, na companhia de milhares de crentes, como manifestação da nossa fé. A procissão que faremos logo à tarde deverá ser a manifestação do nosso reconhecimento por todo o caminho que Deus nos permitiu percorrer através do deserto das nossas pobrezas, a fim de nos levar a sair da nossa condição servil, alimentando-nos com o seu amor mediante o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Escutemos o cântico Isto é o meu corpo, da autoria de Carlos Silva. Neste momento, enquanto o coro entoa o cântico Saboreai e Vede, da autoria de Manuel Luís, os acólitos preparam o altar para a exposição do Santíssimo Corpo de Jesus, que ficará exposto durante a tarde na sé de Lisboa, para quem desejar rezar e adorar Cristo presente no Santíssimo Sacramento. Depois da adoração, seguir-se-á a tradicional procissão, a partir da sé, pelas ruas de Lisboa, às 17 horas. A procissão terá o seu termo às 18h30, com a bênção do Santíssimo Sacramento.
Oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. O patriarca que deixa a sua cátedra dirige-se agora para o genuflexório, onde permanecerá num breve momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, juntamente com a Assembleia. Enquanto isto, o coro canta: Bendito sejas, Senhor, eis o pão. O Santíssimo ficará exposto durante a tarde na Sé Patriarcal de Lisboa para quem vier rezar e adorar Cristo presente no Santíssimo Sacramento. Depois da adoração, seguir-se-á a tradicional procissão pelas ruas de Lisboa às 5 horas. A procissão terminará às 18h30 com a bênção do Santíssimo Sacramento pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente.
A Renascença, a emissora católica portuguesa, transmitiu diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a celebração da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Presidiu esta celebração o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e os cânticos foram da responsabilidade do Coro Diocesano de Lisboa, sob a direção do Padre Pedro Lourenço, e acompanhados pelo organista António Duarte. A equipa que hoje esteve consigo, Cesandro Sequeira e José Ferreira, despede-se, desejando-lhe uma boa tarde e um bom resto de semana. Continue com a Renascença.